Amém. Gente, eu estou dando continuidade a uma minissérie que eu comecei se não me engano, 2 semanas atrás, ou na semana anterior à Semana do Espírito Santo. Então já tem 2 semanas. Vencendo a batalha da mente. Essa é a segunda parte daquilo que eu iniciei. Se você não se lembra, se você não ouviu, eu convido você a entrar na internet. A mensagem está no nosso site. O site da Nova Igreja, novaigreja.com. Não tem .br, é só novaigreja.com. E a mensagem está lá. Eu ontem mesmo assisti de novo aquilo que eu preguei, aquilo que eu ministrei há alguns domingos atrás. Eu convido você não só a assistir hoje, mas a consultar, a ver aquilo que foi passado nessa mensagem, na número 1. E eu vou ter uma mensagem para outra semana, não na semana que vem, porque eu já estou sabendo que tem alguma coisa diferente para a semana que vem, mas na outra eu vou dar continuidade sobre essa nossa vitória em relação à batalha da mente, esse campo de batalha que é a nossa mente, aonde o inimigo lança os dardos inflamados. Os dardos inflamados do maligno não são nada além de pensamentos errados, pensamentos de depressão, pensamentos de menos-valia, pensamentos de morte, pensamentos de destruição, pensamentos de baixa autoestima. Isso tudo é lançado do inferno, como nessa forma que a Bíblia fala, relata, dardos inflamados, os dardos inflamados do maligno. E Paulo fala sobre essa questão do pensamento, do que vai na nossa mente, de uma maneira muito específica, quando ele escreve aos Coríntios, dizendo que nós devemos renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa vontade que é boa, é perfeita e é agradável, mas nós precisamos, antes de mais nada, renovar a nossa mente. João, escrevendo a um discípulo amado, ele diz lá em 1 João, Gaio, eu faço votos pela tua prosperidade, na mesma medida em que vejo prosperidade na sua alma. E essa palavra alma, no grego, é psique, e psique é a mesma palavra que é traduzida em outros lugares da Bíblia como mente. Eu oro pela prosperidade, pela tua prosperidade nas outras áreas da sua vida, na mesma proporção em que eu vejo prosperidade na sua alma, na sua mente. E nós vimos aqui que você nunca, jamais prosperará além da condição da sua mente. Prosperidade não tem a ver com o que está no seu bolso. Prosperidade tem a ver com algo que está na sua mente e no seu espírito. Eu já disse isso aqui e vou repetir para você. Pegue todo o dinheiro do mundo, dê na mão de uma pessoa que tem uma mentalidade de baixa autoestima, de pobreza, de infelicidade, de atraso. É uma mentalidade, e em pouco tempo essa pessoa ficará novamente sem absolutamente nada. Tire todo o dinheiro de alguém que tem uma mentalidade de prosperidade, e em pouco tempo essa pessoa recuperará tudo aquilo que foi tirado dela, porque a prosperidade está na mente dela, está no coração dela. Começa nesses lugares, antes do bolso, antes da conta bancária. A prosperidade precisa começar na sua mente, no seu espírito, no seu coração. E nós vimos aqui algumas coisas que nós vimos nessa mensagem anterior. Eu quero repassar aqui com você, muito brevemente. João capítulo 8, versículo 36, Jesus diz: se pois o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres, genuinamente serão livres. Depois nós vimos Gálatas capítulo 5, versículo de número 1, onde Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Será que você pode repetir esse versículo junto comigo? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você pode falar mais uma vez em alto e bom som? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes. Olha o conselho que Paulo dá agora. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Não retornem para aquilo do que vocês já foram libertos.
Nós pensamos muitas vezes nessa escravidão em termos de opressão demoníaca, mas Paulo está falando aqui sobre a questão do legalismo, de voltarmos para o legalismo, de deixarmos o legalismo ser infiltrado na nossa vida. Ele disse, não, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso então permaneçam firmes e não permitam serem submetidos novamente a jugo de escravidão. Nós vimos aqui que a genuína liberdade, ela começa com um conhecimento, repita isso comigo, a liberdade começa com um conhecimento, e esse conhecimento, ele precisa ser revelado à nossa mente, revelado ao nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus, através da ferramenta que é a palavra de Deus, através da palavra. A liberdade genuína que o homem precisa e quer desfrutar, vem da palavra, concedida por Jesus. A verdadeira liberdade, não uma liberdade aparente, não uma liberdade fictícia, mas a genuína liberdade, ela vem através da palavra, mas isso precisa ser revelado, é um conhecimento que precisa ser revelado ao nosso espírito, à nossa mente. E nós vimos aqui uma fórmula: mente livre é igual a uma mente sadia, e uma mente sadia equivale a um princípio para uma vida abençoada. Uma vida abençoada, para uma vida ser abençoada, é necessário, em primeiro lugar, haver uma mente sadia. Uma vida plenamente abençoada, eu preciso primeiro, para alcançar essa vida plenamente abençoada, de uma mente sadia, e uma mente sadia é uma mente livre. Uma mente sadia não pode ser outra coisa além de uma mente livre. E eu vi 5 coisas aqui, que são fundamentais de você gravar, de você saber, de você reter no seu coração. Número 1, é possível haver uma falsa liberdade. Porque Jesus disse, nesse versículo que nós vimos aqui do Evangelho de João, que a verdade, se o Filho libertar vocês, vocês verdadeiramente serão livres. O que Jesus estava dizendo? Vocês pensam que são livres, mas vocês só serão verdadeiramente livres se o Filho vos libertar, se Ele, Jesus, libertar. Então pode haver uma liberdade apenas aparente, e eu quero ser verdadeiramente livre. Quem quer isso junto comigo, diga amém. Em segundo lugar, é possível perder a liberdade que se possui. É perfeitamente possível que se perca a liberdade que se possui. Nós vimos aqui Gálatas 5:1. Não se submetam de novo a jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não se submetam novamente a jugo de escravidão. Ou seja, é possível se perder a liberdade que já se possui. Em terceiro lugar, há uma disputa constante, há uma guerra, uma luta, uma briga constante no mundo do espírito pela conquista do seu coração. E aí eu já não estou falando do seu espírito, eu estou falando dos seus sentimentos e também da sua mente, do seu intelecto. Há uma disputa constante pela disputa da sua mente e do seu coração. E essa disputa é uma disputa espiritual. Em quarto lugar, eu disse aqui que os enviados do inferno, eles se disfarçam de anjos de luz. Paulo fala sobre isso, que o diabo se disfarça em anjo de luz. O diabo nunca se apresentará a você dizendo: eis-me aqui, Satanás, vim para te perturbar. Nunca. Ele virá com uma linguagem religiosa, ele virá com uma linguagem tentando imitar, como se fosse um servo de Deus. Eis que te digo, meu filho, tu não és nada, tu não és ninguém, tu não vale um centavo furado, você agora está debaixo de juízo, você pisou na bola, você vacilou, você pecou, então agora virá juízo sobre você. Os enviados do inferno, disfarçados de anjos de luz, numa estratégia, são enviados na forma de anjos de luz, numa estratégia para fazer a sua cabeça e te levar cativo, sem o uso de algemas ou correntes visíveis, usando as estratégias da religiosidade, para te levar de volta para o ilegalismo. E eu tenho visto muitas pessoas caindo nessa armadilha,
satânica, diabólica, em lugares aonde deveria estar sendo ministrada a palavra de Deus, e o que está sendo pregado é uma outra coisa, um troço completamente diferente. Essa semana mesmo alguém mandou para mim uma divulgação de um encontro que vai acontecer, não sei aonde, nem quero saber, de uma penca de pastores, conhecidos de todos vocês, que vão fazer um evento cujo tema é liberando, destravando o seu potencial divino. É um evento de coach. Eu quero que você entenda o seguinte: coach é coach, pastor é pastor. Pastor metido a coach dá ruim, coach metido a pastor dá ruim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas há pastores aí que agora se denominam como coach e vão fazer um evento cobrando uma entrada de quase R$8.000. E vai ter um monte de crente trouxa, otário, que vai cair nessa, que vai entrar nessa. E eu quero que você entenda que você, há uma matéria na nossa escola bíblica, no Nova College, que fala sobre você entender, compreender o seu potencial. Há um potencial em você, que se é que ele está travado, ele só vai ser destravado por uma ação do Espírito Santo, usando a palavra para mostrar a você quem você é em Cristo, o que você possui em Cristo, o que você pode em Cristo, qual a sua nova identidade em Cristo e aquilo que Cristo pode através da sua vida. Quando você entende essas coisas, você começa a liberar um potencial que não veio com você de nascença, mas que foi instalado em você quando você nasceu de novo, quando você assumiu uma nova identidade em Cristo, e você precisa conhecer essa nova identidade. Você precisa conhecer essa nova identidade. Não é à toa que o primeiro livro que eu escrevi fala exatamente sobre sua nova identidade. Quem é que já leu esse livro aqui? Quem nunca leu esse livro? Você está intimado a no final do culto passar na livraria aqui, comprar esse livro. Pastor, eu estou sem dinheiro. Usa o seu cartão de crédito, divide em 36 vezes e compra esse livro para você entender. Não é um livro para você ler, é um livro para você estudar quem você é em Cristo. A sua nova identidade não tem como ser revelada pelo psicólogo. O psicólogo faz um trabalho fantástico, excelente, ele é formado para isso, ele conhece toda uma área de ciência para abençoar a sua vida, para te ajudar a progredir na área emocional. Mas ele não tem acesso ao seu futuro, ele não é um adivinho, ele só tem acesso ao seu passado. A sua nova identidade não se baseia no seu passado, mas se baseia em Cristo. E a sua nova identidade só pode ser revelada pela palavra. Não tem como o psicólogo acessar a sua nova identidade. Então é preciso que você estude para entender quem você é em Cristo. E quando você entende quem você é em Cristo, o seu potencial, ninguém vai te enganar e te levar de volta para a prisão do legalismo. A quinta coisa que eu marquei aqui, que você precisa conhecer, saber: não há outro modo dessa guerra ser vencida, a disputa pela sua mente, pelos seus sentimentos, pelo seu coração, pelo seu intelecto. Não existe outro modo dessa guerra ser vencida, a não ser pela renovação da sua mente pela palavra. Ou seja, você precisa ouvir, ler, estudar, meditar, confessar a palavra diariamente. Você não pode se conformar em estar em contato com a palavra apenas nos domingos, domingo pela manhã ou domingo à noite. Não, você tem que aproveitar cada dia. Nas igrejas mais tradicionais, você é convidado a fazer um devocional diário. A gente não usa esse termo aqui, fazer o seu devocional. Você já fez o seu devocional, mas você tem que ter um tempo diário da sua vida com Deus. Você tem que ter um tempo diário de uma vida com Deus, um tempo de oração,
um tempo de leitura da palavra, um tempo onde você pode, de repente, escutar aquilo que você escutou no domingo, a pregação que você ouviu, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Nada que você escuta uma única vez na sua vida, você registra. Muito pouca coisa que você ouve apenas uma vez, você registra. A não ser que haja um impacto emocional muito forte, aquilo que você ouve apenas uma vez, vai embora. Aqui, o que você está ouvindo aqui agora, quando nós terminarmos esse culto, e você for embora, sabe quanto vai ficar retido daquilo tudo que você está ouvindo aqui? 30% apenas, 70% já vai embora. Amanhã, desses 30%, só 10% permanecem. Na semana que vem, você nem lembra que você veio ao culto. Então, se você quer crescer na sua fé, e a sua fé pode crescer e aumentar, mas como é que a fé cresce? Como é que a fé aumenta? Ah, pastor, orando. Não, a fé não vem pelo orar. Ah, pastor, jejuando. Não, a fé não vem pelo jejuar. A fé vem pelo ouvir. Então você precisa ouvir, e ouvir, e ouvir, e tornar a ouvir. Pastor, quanto é o suficiente eu ouvir? Quando sai uma gota de sangue assim da orelha, é sinal de que você ouviu o suficiente. Você tem que ouvir e ouvir. Entenda bem, a palavra de Deus para o seu espírito é alimento. Quantos aqui costumam comer pelo menos 3 vezes por dia? Café da manhã, almoço e jantar. Amém. Quantos, além dessas 3 refeições básicas, você tem aquele lanchinho especial? Um lanchinho especial entre o café da manhã e o almoço, e também tem aquele entre o almoço e o jantar, às 4 da tarde. Afinal, o chá das 5 eu não posso perder, pastor. Eu admiro demais a cultura britânica, então 5 horas da tarde é a hora do chá, com biscoito, bolacha, presunto, manteiga, pão e etc e tal. E depois do jantar, ninguém consegue dormir de barriga vazia. Então a gente sempre tem um sanduichinho, um waffle, waffle, com uma geleinha, antes de dormir, aquele copinho de Nescau, aquela vitamininha de banana com aveia, que é para a gente não passar fome durante a noite. Então você alimenta o seu corpo dessa maneira toda semana, e a sua alma, pastor, Netflix é o alimento da alma. O Netflix é o alimento dos sentimentos. A gente tem comédias românticas, tem filmes assim maravilhosos, tem filmes de ação, tem filmes, e a gente tem livros maravilhosos, com contos, com histórias, e a gente lê, a gente está alimentando o intelecto, a alma, e o seu espírito está em inanição. Seu espírito, no domingo ele sai da igreja alimentado, forte, cheio. Segunda-feira ele começa a passar fome. Terça-feira ele começa a entrar em desespero. Na quarta-feira ele entra em coma. E fica esperando que você volte no domingo para de novo ele ser alimentado e sobreviver por mais um tempo. Pelo amor de Deus, alimente o seu espírito, porque afinal de contas você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então, diariamente, você precisa ouvir, ler, estudar, meditar, confessar a palavra. Ou, pelo menos, fazer 1 ou 2 ou 3 dessas atividades diariamente. Entenda bem o seguinte, o reino de Deus, ele é vivenciado pela fé. Fé de que amanhã nada me faltará. A fé que me diz que amanhã nada me faltará. Por quê? Porque em Cristo existe graça suficiente, superabundante graça, para que nada me falte, para que nada te falte. Mas quem me diz isso é a fé. A fé precisa ser alimentada, precisa ser fortalecida, precisa ser renovada. Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34, Jesus nos promete dizendo, portanto, não se preocupem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, meu irmão, não te preocupa. Não se preocupem dizendo,
que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios aqui é sinônimo de alguém que não tem aliança com o Deus vivo. Quem aqui tem essa aliança através de Jesus? Os gentios, aqueles que não têm aliança com Deus vivo, é que esquentam a cabeça com essas coisas todas, porque o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem. Há uma outra versão que diz assim: não vos inquieteis, não se preocupem, não fiquem inquietos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Essa expressão que Jesus usa aqui, não se preocupem, ou não se inquietem, não se permitam vencer pela ansiedade, pela preocupação. Gente, uma grande fonte de preocupação ou de inquietação na vida do ser humano é ser invadido por pensamentos de condenação, por coisas do passado, ou então preocupação com o futuro. É uma fonte terrível de preocupação, de ansiedade, de inquietação, coisas do passado que continuam ainda me perturbando, causando inquietação na minha mente e no meu coração, ou preocupação com o futuro, como será o amanhã, daqui a pouco chega o tempo da aposentadoria, como é que vai ser isso? Será que eu vou poder me sustentar com o INSS? Com que o INSS vai me pagar? Será que eu vou conseguir sobreviver? Será que a minha família vai dar atenção para mim quando eu já estiver mais velho? Há uma preocupação. Eu quero que você entenda bem o seguinte: no Antigo Testamento, eu coloquei aqui, eu vou até pedir para o pessoal, acho que dá para projetar aqui atrás, normalmente a gente projeta nos telões, mas os telões hoje estão com esse problema sério aí, mas eu tinha uma imagem do tabernáculo. O tabernáculo, ou seja, aquela tenda construída por Moisés, era aonde Deus se manifestava, a presença de Deus se manifestava ali no tabernáculo. Então você tinha aquela tenda, e durante o dia, Deus estava à frente do povo manifestado na forma de uma nuvem sobre o povo, sobre o acampamento de Israel, durante a noite na forma de uma coluna de fogo, mas a presença de Deus para valer estava sobre a arca da aliança, dentro do tabernáculo. Até ali projetado o negócio a fotografia que eu tirei do tabernáculo, não é a fotografia que eu tirei não, isso aqui é só um desenho, eu nem estava vivo nessa época. Deus com aquela imagem do pilar de fogo à noite, mas aonde a presença de Deus estava para valer, era dentro do tabernáculo, em cima da Arca da Aliança. Acho que tem uma outra imagem da Arca da Aliança, se der para projetar aqui, ali no meio, você está vendo que naquela imagem ali, tem uma luminosidade entre as asas dos querubins, daqueles querubins, aquilo ali era a presença real de Deus. Ou seja, Deus estava concentrado em apenas um lugar, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Hoje, a nossa condição é absolutamente, radicalmente diferente. Aquela presença que estava ali entre aquelas asas dos querubins, hoje está em nós, em mim e em você. Hoje Deus habita em nós, o seu Espírito Santo habita em nós. Hoje nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo. Há uma diferença radical. Nós somos o templo do Deus vivo. Por fora nós podemos estar em plena atividade, mas por dentro precisa haver paz e calma, descanso. Gente, o lugar com maior volume, quantidade de paz na face da terra, no tempo de Moisés, era dentro do Santo dos Santos. Ali não havia um som sequer.
ali não havia nenhum tipo de distúrbio, ali era uma paz gigantesca. O sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, e ali era um silêncio absoluto. Eu creio que você já deve ter ouvido falar que o sumo sacerdote, quando entrava ali no dia do Yom Kippur, as pessoas que estavam do lado de fora colocavam uma cordinha amarrada no calcanhar, no tornozelo do sumo sacerdote, e como na roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, havia na bainha, havia sinos. Então ele ia entrando, andando, os sinos fazendo barulho, o pessoal sabia que ele estava vivo. Mas como havia a possibilidade de ele entrar na presença de Deus e falecer, então as pessoas ficavam de fora com a corda na mão esperando. Se o som do sino parasse, antes ele vinha andando, blim, 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 blim. Alô, sumo, tá aí? Não respondeu, reboca porque morreu. Puxa a corda, que estava amarrada no calcanhar, no tornozelo. Já ouviu essa história, não já? É lenda, é mentira. Por que está errado de cara? Porque o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, não entrava com todas aquelas vestes. Ele entrava apenas com uma túnica branca e um turbante branco, só. Não tinha um som, um barulho sequer, e não tinha cordinha nenhuma amarrada, porque ele tinha que entrar pela fé. Se ele alterasse isso e colocasse a cordinha, aí é que ele morria. Então ele não entrava com cordinha nenhuma, com som nenhum, e ali era o ambiente de uma paz plena. Agora aquela presença, que antes estava entre as asas daqueles querubins, sobre a arca da aliança, habita em nós, no nosso espírito. Então em nós pode haver, existe e já está aí, paz plena. Paz plena. Já está no seu interior. Não é algo que você vai ter um dia. Então confie e entre no descanso. Por fora pode haver muita atividade, mas no seu interior, paz e calma. O cristianismo, gente, não é um conjunto de códigos morais e éticos, mas um relacionamento com Deus baseado na fé. O cristianismo não é esse conjunto de códigos morais e éticos. Moral e ética não geram fé. A fé genuína gera moral e ética. Então eu preciso aprender a pensar os pensamentos de Deus, porque crer de maneira correta gera comportamentos corretos. Eu preciso aprender a pensar os pensamentos de Deus. Isaías capítulo 26, no versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vou repetir para você: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quem confia em Deus aqui, pode dizer amém? Esse mesmo versículo, eu coloquei em algumas versões diferentes. Na versão King James, que é a versão que o pessoal de língua inglesa usa, diz assim: Tu irás manter em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Tu irás manter em perfeita paz, Deus irá manter em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em Deus, em Cristo, porque ele, essa pessoa, confia em Deus. Numa outra versão, a versão judaica, o Tanar, que é a Bíblia que os judeus convertidos a Cristo usam, o Novo Testamento, diz assim: aquele que confia em ti, tu o proteges com paz. Paz, duas vezes, uma dupla paz. Aquele que confia em ti, tu o proteges com paz. Paz, pois ele confia em ti. Dupla paz.
uma dose dobrada de paz. Essa mesma versão, essa mesma passagem, numa outra versão, a versão contemporânea, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A versão amplificada, que nós não temos em português, mas eu traduzo sempre que posso: tu irás guardar e manter em perfeita e constante paz. Tu irás manter em perfeita e constante paz aquele cuja mente, com as suas inclinações e caráter, está firmado em ti, porque ele está comprometido contigo, se apoia em ti e espera confiantemente em ti. Cara, que versão legal é essa amplificada? Tu irás guardar e manter em perfeita e constante paz aquele cuja mente, com as suas inclinações e caráter, está firmada em ti, porque ele está comprometido contigo, se apoia em ti e espera confiantemente em ti. Isaías 30, os versículos de 15 a 17, já nos diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso. Na outra versão mais antiga diz assim: em vos converterdes e sossegardes, em vocês se converterem e sossegarem. Se converter e sossegar, está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram. O contexto aqui, Isaías está falando de uma situação em que o povo de Israel parece que perdeu a confiança em Deus, se afastou dos caminhos de Deus. Aí no versículo 16 ele diz: pelo contrário, vocês disseram, nada disso, nós vamos fugir a cavalo, portanto vocês fugirão. E vocês disseram, vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros, portanto ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Olha o que Deus estava dizendo para esse povo aqui: vocês estão confiando mais em cavalos do que em mim. Vocês estão olhando para o inimigo, morrendo de medo e dizendo, vamos montar nos nossos cavalos e vamos fugir, e vamos montar em cavalos ligeiros. Pois bem, vocês vão fugir, mas o inimigo será mais veloz do que vocês, e vai alcançar vocês, porque o segredo está na confiança em que vocês têm. No que vocês estão confiando? Em Deus ou no inimigo? Eu digo para você que ainda hoje, nas igrejas, existem pessoas que confiam mais no diabo do que em Deus, confiam mais na força de Satanás para feri-las, para machucá-las, para oprimi-las, do que na força de Deus para mantê-las livres. Não é nem para libertá-las, mas é para mantê-las livres. Infelizmente, você já foi em alguma igreja onde se fala mais do diabo do que de Deus? Alguma vez? Graças a Deus fomos só nós 3, mas a maioria de vocês frequenta a Nova já há muito tempo. Mas é impressionante, tem algumas igrejas que parece que falam mais do diabo do que de Deus. Olha só o que Jesus diz para nós, João capítulo 14, versículo 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Aleluia. Gente, esses são os pensamentos de Deus. Esses são os pensamentos de Deus, e esses devem se tornar os seus pensamentos. Levante uma das suas mãos e diga assim comigo: eu confio em Deus. Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, que mal me poderá fazer o homem? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor está no controle da minha vida. Ele é o meu provedor, Ele é meu ajudador. O Espírito Santo habita em mim. Ele foi enviado por Jesus. Eu sou templo do Espírito Santo. Ele me guia, Ele me ajuda, Ele me orienta em todas as coisas.
Esses são pensamentos de Deus. Pensamento da carne é: o inimigo está furioso, o inimigo é forte, ele está vindo, pastor, eu tenho sido oprimido, o diabo está fazendo, porque Satanás isso, e o diabo aquilo, e o diabo está batendo palmas, porque você está dando fama a ele, você está dando audiência para o diabo. Eu fico impressionado como muita gente me manda às vezes alguns posts, alguma coisa, alguma mensagem de WhatsApp, dizendo: não assista mais a Globo, que a Globo é do diabo. Mas ninguém fala assim: para de dar atenção para o diabo. Manda você parar de assistir um canal de TV, mas não manda você parar de falar que o diabo é isso, que o diabo é aquilo, que o diabo é aquilo outro. Fale de Jesus. Fale mais de Jesus, fale mais da bondade de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Não fique falando do pecado, fale de santidade. Quando a gente está preso ao legalismo, o pecado, mas quando a gente está amarrado agora à graça, santidade, 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 santidade. Porque quem foca em santidade não tem o foco, obviamente, no pecado, mas quem foca no pecado não tem tempo para focar na santidade. E a pessoa vive um absurdo, num paradoxo. Ela quer ser santa, ela quer viver em santidade, mas como o foco dela é o pecado, ela vive vigiando o pecado, se preocupando com o pecado, e quanto mais ela vigia o pecado, mais ela peca. Mas se ela vigiasse, olhasse, focasse em Jesus, na santidade. Gente, hoje, tudo nos convida a sermos pessoas competitivas. A sociedade hoje é uma sociedade extremamente competitiva. Então a gente tem que ter o melhor carro. A gente não se conforma que o nosso cunhado tem um carro melhor que o nosso. Não, eu tenho que ter um carro melhor. A gente é estimulado a ter a melhor casa, a melhor roupa, os melhores filhos, e a gente bota uma pressão desgraçada em cima das crianças para que elas só tirem 10. E a gente bota a pressão para que eles sejam educados, para que eles façam e tal, porque a gente quer que os outros elogiem, porque se os outros elogiarem, então é sinal de que nós temos os melhores filhos. E tudo isso gera estresse, tudo isso rouba a nossa paz, tudo isso vai roubando dia a dia a nossa paz. Lembre-se, a sua mente é um campo de batalha, e ali o inimigo vai lançar pensamentos de dúvida, de insegurança, de inferioridade e qualquer outra coisa que possa roubar a sua fé e a sua paz. A especialidade dele é fazer isso, tentar roubar de você a sua fé e a sua paz. Ezequiel capítulo 44, profeta Ezequiel capítulo 44, os versículos 17 e 18. Olha só o que diz aqui o profeta Ezequiel: quando vocês, povo de Deus, entrarem pelos portões do átrio interior, e ele está falando especificamente aqui para os sacerdotes, quando vocês, sacerdotes, entrarem pelo portão do átrio, vocês usarão vestes de linho, não deverão usar nada feito de lã. Quando servirem nos portões do átrio interior, ou dentro do templo, não usem lã, mas usem somente linho. Deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Não deverão usar nada que provoque sudorese, que faça brotar suor. Usem linho, que é um tecido refrigerado, para que vocês não suem quando vocês, sacerdotes, forem entrar no tabernáculo para ministrar, para botar pão na mesa dos pães da propiciação, para botar azeite no candelabro, no menorá, para colocar incenso no altar de incenso. Quando vocês entrarem para fazer o serviço, não usem nada de lã, somente usem linho, turbante de linho, bermuda de linho, túnica de linho, para que vocês não suem. Vocês, para fazer o serviço de Deus, não podem suar. Por quê? Porque suor na Bíblia é símbolo da maldição que veio sobre a terra
por causa do pecado de Adão. Adão, por causa do seu pecado, a terra agora é amaldiçoada, e o teu sustento virá através do suor do teu rosto. O suor biblicamente, ele simboliza uma maldição, lá de Gênesis 3, do capítulo 3 de Gênesis. Veja bem o seguinte, o trabalho em si não é uma maldição. Porque eu sei que tem gente que ouve a mensagem da graça e pensa, eu ouvi o pastor Fragale falar que a gente tem que entrar no descanso, então estou tirando agora férias definitivas, não volto mais para trabalhar, vou ser sustentado pela fé, vou ficar em casa, uma rede, balançando o dia inteiro. Mas o apóstolo Paulo, que é o pregador da graça, ele diz, aquele que não trabalha, também não deve comer. Fique em casa na rede, e vai emagrecendo, definhando, até morrer. É diferente de alguém que não está trabalhando, porque está desempregado, não está tendo uma oportunidade e tal, mas aquele que está na vagabundagem não deve comer. Agora, aquele que está trabalhando não pode se deixar levar pelo estresse, tem que continuar confiando em Deus. O trabalho em si não é uma maldição, a maldição é trabalho, esforço, suor, e ainda assim, resultados mínimos. Sabe o que é isso? Da pessoa trabalhar feito um burro de carga, e no final do mês, não tem nada. Sabe o que é a pessoa ralar, fazer, se esforçar, e o resultado, quase nada. Não é triste isso, gente? Na cruz, Jesus nos redimiu da maldição do pecado. Nos redimiu de todo tipo de maldição. Mas antes da cruz, Ele nos redimiu da maldição das doenças. A maldição das enfermidades não foi um trabalho que aconteceu na cruz, mas antes, quando Jesus foi flagelado, porque pelas feridas de Jesus é que nós fomos sarados. Mas ainda antes, no jardim do Getsemane, quando você vê Jesus no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que Jesus estava orando numa situação de um estresse gigantesco, e ele suou gotas de sangue. É a primeira vez, no jardim do Getsemane, é a primeira vez aonde se fala na Bíblia que o sangue de Jesus foi vertido. Até então, nunca se diz na Bíblia que Jesus tinha derramado uma gota de sangue, porque ele havia esbarrado em algum lugar, arranhou e abriu uma feridinha que sangrou. Ou que quando criança ele caiu, bateu com a testa, abriu uma ferida e ele sangrou. Mas agora pela primeira vez é citado que o sangue precioso, o sangue redentor, o sangue de Jesus, o sangue sem pecado, redentor, puro de Jesus, foi vertido pela primeira vez. Onde? Quando? No jardim do Getsemane, quando ele sua gotas de sangue. Gente, quando nós suamos, quando você está numa situação em que você começa a se estressar e vem suor, ou você vai fazer um esforço físico, um dos primeiros lugares aonde o nosso corpo transpira é na testa. E Jesus, transpirando gotas de sangue, ele estava ali já nos redimindo da maldição, da ansiedade, dos pensamentos errados, da preocupação, pensamentos de inferioridade, pensamentos negativos, pensamentos de desesperança. A redenção da nossa mente começou no jardim do Getsemane. E mais tarde, depois de ser flagelado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, fazendo com que fluísse ainda mais sangue da sua testa, da sua cabeça. A cabeça, a testa na Bíblia tem um simbolismo relacionado com a nossa mente. E espinhos na Bíblia também tem um simbolismo. Espinhos na Bíblia, quando você vê, por exemplo, Jesus contando a parábola do semeador, diz que uma das sementes caiu num terreno que quando cresceu, ela estava encoberta de espinhos. E naquele terreno, onde havia muitos espinhos, aquela semente não prosperou. E o que Jesus diz que eram os espinhos? Ele diz que eram os cuidados desse mundo, as preocupações com as coisas da vida.
A semente perfeita, a palavra. A terra, ok, boa o suficiente para a semente brotar, mas ela não conseguiu virar uma árvore frondosa para produzir a 30, a 60 e a 100 por um, porque ela foi abafada por espinhos. E Jesus diz para nós que os espinhos são os cuidados do dia a dia, a ansiedade do dia a dia, a preocupação com as coisas normais do dia a dia, supermercado, roupa para as crianças, colégio, escola e etc., do dia a dia. E o que Jesus está ensinando para nós? Esses cuidados que vão gerando preocupação e ansiedade, eles abafam a palavra, abafam o seu crescimento espiritual, e você não consegue produzir a 30, 60 e a 100 por um, e eu nem quero produzir nada a 30 por um, eu não quero produzir nada a 60 por um, eu quero produzir a 100 por um. Então, para produzir a 100 por um, eu preciso de estar livre das preocupações, da ansiedade e dos pensamentos que o inferno quer lançar na minha cabeça, de inferioridade, de negativismo. Eu preciso estar com uma mente livre. Para isso, no meu coração, eu tenho que desenvolver uma confiança inabalável, profunda, enraizada no mais fundo do meu ser, de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso precisa estar enraizado de uma forma profunda. Não é qualquer raiz. Não é qualquer raiz que sustenta uma planta, em especial uma árvore. Quando você pega uma planta de pequeno tamanho, você consegue arrancar ela facilmente da terra. Por quê? Porque as raízes são pequenas, são frágeis. Então você pega aquilo ali, puxa e vem com tudo. Mas tente agora você ir ao jardim botânico e arrancar uma palmeira daquelas. Tente você agora ir no Bosque da Barra, encontrar uma árvore frondosa e tentar arrancar. Mesmo um trator terá dificuldade de remover aquela árvore do lugar, porque ela tem raízes grossas, fundas, profundas, muitas raízes espalhadas num perímetro muito grande à sua volta. Então chove, venta, ela está firme. Vem raios, trovões e tempestades, ela está firme. Mas ela não está firme simplesmente porque tem um tronco muito poderoso, mas porque ela tem raízes profundas, que a sustentam, que a mantêm estável. E a Bíblia nos compara, dizendo que nós somos carvalhos de justiça. Um carvalho não é uma árvorezinha qualquer. Um carvalho é uma árvore que no meio da tempestade, tudo cai, o carvalho permanece de pé. Numa tempestade tudo vai embora, mas o carvalho permanece firme, porque ele tem raízes profundas. Quanto maior é a árvore, mais profundas são as raízes. Mas para crescer e se tornar uma árvore grande, não é que primeiro a árvore cresce, depois as raízes aprofundam. Não, é o contrário. Primeiro as raízes aprofundam, depois a árvore cresce. Não espere crescer para ter raízes profundas. Tenha raízes profundas e você crescerá. Raízes profundas na palavra, nos pensamentos de Deus, uma mente renovada. Renovar a mente. Gente, problemas acontecem na vida de todos nós. Lutas, dificuldades acontecem na vida de todos nós. Nós estamos vivendo num tempo em que a família é super, mega atacada. As famílias estão sofrendo demais. Divórcios, filhos nas drogas. Você se muda de uma casa para um condomínio, pensando no condomínio, os meus filhos estão protegidos. Aí você de repente recebe uma notícia que os traficantes estão tendo acesso aos condomínios. E nos condomínios estão distribuindo drogas. E você fica preocupado com quem meu filho está andando. São enfermidades que aparecem do nada. Nós estamos vivendo num tempo em que a alergia, gente, virou assim a coisa. Todo mundo hoje tem uma alergia qualquer. As crianças, meu Deus.
Porque nós estamos expostos a tanta substância, a tanta coisa, que o nosso organismo não estava preparado para isso, e de repente você só falta ficar alérgico à água. É alergia para tudo quanto é lado, nossas crianças com virose, e de repente aparece um coronavírus da vida que você nunca viu, que nunca surgiu antes. Há anos atrás foi AIDS, de onde surgiu aquele troço, meu Deus, ninguém sabia. Primeiro paciente de AIDS no Rio de Janeiro, eu conheci, eu estive junto na equipe de tratamento, foi o primeiro paciente, no CTI, do Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ninguém conhecia aquele troço, um negócio complicado, difícil, diferente. De repente surge um coronavírus, surge outra coisa. Nós vivemos num tempo de alto estresse, de alta preocupação. Como vai ser os meus filhos? A gente fica preocupado, bota o filho na escola e fica preocupado pensando, mas será que nessa escola o meu filho vai ser doutrinado politicamente? Será que nessa escola o meu filho vai receber doutrinação de gênero, desse negócio de gênero? Será que... Eu fico preocupado, a gente está preocupado com o filho, você é avô, fica preocupado com o neto. Você vê coisa na internet, você fala, meu Deus do céu, para onde que o mundo está indo? Está tudo doido, está todo mundo maluco. Como é que vai ser o futuro das nossas crianças? E a gente se preocupa. A gente precisa confiar que o nosso Deus é um Deus que é fiel até 1000 gerações. 1000 gerações. Pastor, mas o meu filho hoje não está na igreja, meu filho já está com 18, 19 anos, não está na igreja. Mas se você lançou a semente, ele vai ser trazido em algum momento, algum dia. Você não precisa se preocupar, você tem que confiar e confessar isso. Todo santo dia, confiar e confessar. E quando seu filho sai de casa, você o abençoa. Você não se preocupa dizendo, lá vai ele, com quem será que ele vai andar, o que vai acontecer? Não, você diz, meu filho, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, eu vou estar orando por você, onde quer que você vá. Pai, não precisa orar por mim não, pai, não precisa orar por mim não, mãe, eu estou indo para a balada, eu estou indo para a esbórnia, eu estou indo aí para... mas eu vou orar por você assim mesmo, porque Deus vai te acompanhar aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá, você pode estar numa boate, você pode estar no inferninho, você pode estar no meio de um ambiente satânico, Deus vai estar contigo lá, aonde quer que você esteja. Você tem uma promessa, que agora não é mais promessa, é herança, pertence a você. Os nossos filhos são do Senhor, e o diabo pode pintar e bordar, porque o tempo dele está contado. Os teus problemas, eles têm dia e hora para sumir. Teus problemas chegam a você com data de validade. Não são as promessas de Deus, a herança de Cristo para a nossa vida é para sempre, é para toda a eternidade, mas os problemas vêm com data de validade. E em uma hora qualquer eles vão vencer. O problema a data vai expirar, e o Senhor Jesus vai vencer. Mas eu preciso lançar raízes profundas de confiança, para não permitir que o estresse me domine e a minha fé seja abalada. Nós fomos redimidos já na nossa mente. Lembre-se que Jesus no Jardim do Éden, ele não estava deprimido, ele não estava angustiado, estressado, preocupado com a cruz. A maioria das pessoas pensa isso. Coitado de Jesus, no jardim do Getsemane, sofrendo, já pensando no que vinha. Gente, Jesus nasceu com esse propósito. Desde sempre ele veio ao mundo com o propósito da cruz. Ele já sabia da cruz. Jesus estava psicologicamente, emocionalmente preparado para a cruz e para tudo que ele ia enfrentar, ao ponto da Bíblia profetizar e depois isso se concretizar, de que ele foi como ovelha muda. Jesus não gemeu, não gritou, não chorou, não berrou. Jesus foi flagelado sem dar um gemido sequer, porque ele já sabia o que ia acontecer. A angústia, o medo, a ansiedade, a preocupação, o estresse que Jesus estava sofrendo no jardim do Getsemane, não era dele, era o nosso estresse, era a nossa preocupação, era a nossa ansiedade. Jesus estava nos substituindo, era o nosso problema que estava sobre ele. Éramos nós clamando pela boca de Jesus: Pai, passa de mim esse cálice, porque é insuportável.
É algo inimaginável. Não era Jesus, éramos nós clamando pela boca dele, mas Jesus, ele assumiu o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados por aquilo que ele passou, as gotas de sangue, a coroa de espinhos. A nossa mente foi redimida, nosso corpo foi redimido, nosso espírito foi redimido, nós fomos plenamente perdoados na cruz do Calvário. A obra foi plena, foi completa, espírito, alma e corpo. Jesus não cuidou somente do nosso espírito, ele cuidou do espírito, da alma, os sentimentos, as emoções, o intelecto e também do nosso corpo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Lance raízes profundas, não se conforme em ser apenas um crente domingueiro. Não, seja alguém que é da palavra todo santo dia.